Estamos começando mais um programa Café com Deus e hoje nós vamos estar num consultório com Valéria Queiroz. Já já eu passo para ela. Eu quero agradecer desde já, né? Ela ter aceito o convite, a gente poder fazer parte da agenda dela e tem sido muito bom. Nós já tivemos um bate-papo, né, Valéria? Tivemos um bate-papo aqui muito legal e agora nós queremos apresentar para vocês a Valéria Queiroz. Mas antes quero agradecer a você que dá seu joinha, que nos acompanha, que dá seu like. Lembrando sempre que o programa Café com Deus é um projeto da igreja em Poços de Caldas. A gente se reúne na rua Juscelino Ribeiro, número 208, Jardim dos Estados. Já estamos reunindo com um certo cuidado, com uma certa cautela, né? Se você quiser participar com a gente, é só você dar o seu nome durante a semana e pode estar com a gente, tá bom? Muito obrigado, gratidão por você que abre a tua casa todos os domingos às 16 horas, a gente pode bater um papo, tomar um cafezinho, né, Valéria? Vamos aproveitar já tomar um café. Olha o meu aqui, ó. É isso aí, tomar Aliás, um cafezinho. vou tomar, né, já. Cafezinho. Café com Deus. Bom, como eu falei, nós estamos aqui com a Valéria e acho que nós vamos fazer uma pegadinha para ela. Hoje nós vamos... Ah, meu Deus. Nós que vamos atender a Valéria, né? Oh, Jesus. Bora lá. Então tá bom, Valéria. Eu tenho certeza que diante dessa apresentação, né, que nós fizemos aqui agora, o pessoal tá louquinho para te conhecer. O pessoal tá ansioso para te conhecer, né? Não a palavra louquinho, tá ansioso para te conhecer. Então, quem é a Valéria? Número? Não vou dar. O CPF também não vou dar. Bom, a Valéria é uma mulher, mãe de família, profissional, desempenho vários papéis, sou cristã, tenho uma vida com Deus, tenho uma vida social. Então, eu atuo, eu tenho clareza de todos os meus papéis. Então, a Valéria é uma pessoa que tem todas essas áreas. Mãe, esposa, trabalhadora, cristã, tudo isso. Eu já trabalho, sou psicóloga, formada já há 25 anos, eu posso fazer minha festa de bodas de prata já, né, profissional. Que legal. Comecei desde a clínica da faculdade, porque o último ano da faculdade, ele é para você se achar ali na vida, né, para você se achar ali na vida. E desde aquela época, eu já comecei a trabalhar, já consegui um estágio e a partir dali, a minha vida dentro da psicologia já começou a ser desdobrada. Então, eu trabalhei em empresa, fiquei desempregada, então eu sei o que é estar desempregada. Trabalhei em escola, tive consultório. Com o que eu não trabalhei? Dentro da área hospitalar. Todas as outras áreas, área social, todas as outras áreas, eu atuei como profissional e atuei como pessoa. Lógico que eu fui uma profissional antes de Cristo e depois de Cristo. Eu tenho que admitir isso, porque dentro da psicologia é assim, Paulinho, a gente tem várias abordagens. E algumas dessas abordagens deixam a gente num abismo do ponto de vista cristão. E eu conheci a palavra de Deus. Então, aquelas que me colocavam em risco de aconselhar aquilo que não seria bom para o ser humano, por exemplo, minha linha de trabalho. Eu não aconselho ninguém a ir contra a sociedade de maneira nenhuma. Então, por exemplo, é muito difícil a pessoa ser divorciada, tá? Então, é muito difícil a pessoa ser divorciada, mas isso não é por questões... Não vou nem entrar na questão bíblica. É muito difícil na nossa sociedade, embora seja uma febre, a gente ter muitos divórcios, muitas famílias dissolvidas. Se chegar no meu consultório, eu vou batalhar e aconselhar essa pessoa para que ela enxergue as consequências disso. Isso está dentro do padrão muito cristão. Bom. Mas por quê? Eu não acredito que uma pessoa seja feliz remando contra a sociedade. Não acredito nisso. Porque a pessoa tem que fazer dois esforços.
o dela, os desejos dela, e mais, remar contra muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, eu acho que, enquanto psicóloga, eu preciso buscar a pessoa ajustar-se. Lógico que sem se violentar, sem nada disso. Mas eu acho importante a pessoa buscar o ajuste. E lá atrás, Deus foi tão misericordioso comigo, que ele me resgatou antes de eu começar a fazer besteira na vida, do ponto de vista do aconselhamento. E muitas coisas eu amadureci pela fé. Não que eu misture as coisas, eu sei ser profissional, eu sei que a psicologia é ciência, mas a gente também tem princípios éticos, morais, que precisam ser seguidos. Até o próprio Conselho de Psicologia, ele tem um código de ética. Então, a gente, como profissional, a gente tem que ter um código de ética e tem que saber assim, eu atendo isso, eu não atendo isso. Então, quando Deus me resgatou lá, então eu fui contornando, delineando a minha vida profissional. Então, ali nasceu a Valéria profissional. Então, é um lado meu que nasceu ali. Então, eu já era filha, já tinha saído para o mundo, né? Porque a hora que você faz a faculdade, você começa a ter uma vida profissional, seus horários, seu trabalho muda, né? Então, começa a ter uma vida individual dentro da sua família, mas uma vida pessoal. Ali eu comecei na minha vida profissional, fui resgatada no meu primeiro emprego, comecei a ouvir da palavra de Deus por educação. Aí eu já não aguentava mais uma pessoa que insistia em falar a palavra de Deus, e eu cedi à tentação. Deus, tá bom, fala, criatura. Aí no café, depois do horário de almoço, numa pracinha, eu por educação ouvia e confrontava, porque eu estava dentro da psicologia, né? Confrontava, mas se Deus faz isso, então por que aconteceu aquilo? Mas se Deus, se Deus é amor, por que tem violência? Esse tipo de conflito que é difícil para quem não está, para quem não é conhecedor da palavra, não estuda, então fica um pouco difícil mesmo de compreender. E aí, a minha tentativa era de cansar a pessoa para que ela me liberasse. Mas isso nunca acontecia nunca, e eu acabei me convertendo. Aí nasceu a cristã. Então, tinha já a psicóloga, aí nasceu a cristã. Dentro do cristianismo, aí eu tive outras coisas que foram trabalhadas, do tipo, eu tinha um plano de família na minha cabeça. Eu queria ter uma casa, um carro, um telefone, e eu queria ter um filho sem pai. É isso, esse era o meu modelo de família. Quando eu me converti, aí nasceu outra Valéria, outra parte da Valéria, que era a Valéria mãe, a Valéria família, que já não dava, aquele princípio já não dava mais, não cabia mais no quadradinho, e eu precisava reestruturar a minha percepção, a minha visão como família. Nasceu ali uma mulher de família, né? Uma mulher de família. Me casei, tive meus filhos, aí entrou outras questões, aí nasceu a esposa, de mulher de família nasceu a esposa, a mãe, eu fui acumulando mesmo. Eu era psicóloga, era a cristã, era a mãe, era a esposa, era a mãe. Então foi nascendo, cada face da Valéria foi nascendo de acordo com a linha de vida dela. E eu fui construindo a minha identidade plena, por completo. Né? Então, fui construindo a minha identidade por completo. E nesse meu trajeto, ao longo desses 25 anos, eu fui atuando profissionalmente, porque a gente, embora eu tenha contado linearmente, a gente não é uma linha, né? A gente é uma espiral, às vezes a gente é um círculo, né? A gente só não é quadrado, porque o quadrado e o triângulo têm as pontas que fazem a gente parar. Mas a espiral faz a gente crescer, o círculo faz a gente mudar. Então, eu fui uma pessoa que, ao longo dessa história, horas estive em círculo, horas eu estive em espiral, mas a vida sempre rodando e eu sempre exercendo o meu papel profissional, até quando eu estive desempregada, porque eu estive desempregada, eu não deixei de ser a profissional. Então, eu acumulava todas essas funções, mas a de
desempregada e tentando me achar, me colocar no mercado. Construí essa minha história, entrei, então saí de empresa, trabalhei. Consultório sempre me acompanhou, consultório sempre me acompanhou. Aí eu trabalhei em empresa, depois eu fui trabalhar em escola, como psicóloga escolar. Trabalhei 15 anos como psicóloga escolar na mesma instituição. Bom, muito bom. 15 anos. Nessa instituição eu trabalhava com professores, com os educadores. Eu falo educador porque professor é um dos educadores na escola. Porque do porteiro até auxiliar de limpeza, todos são educadores, porque educador é aquele que educa. Então, se você vê uma criança destruindo alguma coisa da escola e você chama a atenção, você orienta, você está educando. E dentro dos educadores também tem os professores que fornecem uma educação sistemática. E o papel do psicólogo escolar é agir em todas essas áreas aí. E eu também trabalhava com o aluno e com a comunidade, com a família, né, de uma maneira geral. Então, como psicólogo escolar, por 15 anos, eu trabalhei com educador, alunos, pais de alunos e comunidade. Né? Então, é grande, é amplo, e consultório. Com certeza. Né? É consultório. Saí dessa instituição e entrei na instituição que eu estou hoje, e que eu trabalho como orientadora educacional, mas só mudou o nome. Meu trabalho continua sendo o mesmo. Meu trabalho continua sendo educativo, meu trabalho continua sendo trabalhar com educadores, trabalhar com alunos, com pais, com comunidade, então isso não mudou. Então a minha vida escolar, minha vida profissional, ela foi construída dentro da área da educação, até quando eu trabalhava em empresa, porque eu trabalhei primeiro em treinamento e desenvolvimento de pessoal. Então o meu papel era educar pessoas. Então era educar pessoas, era cuidar das emoções das pessoas, porque é isso que acontece. O aluno está desobediente, não está conseguindo aprender. Então, é trabalhar com esse lado emocional, a gestão emocional, e também a parte realmente técnica. Então, desde o começo da minha carreira, a minha área de atuação, em termos de ser humano, foi bem global, bem ampla. Então, eu literalmente exercitei toda a ciência do comportamento humano em 25 anos de trabalho. Essa é a Valéria, profissional, a mãe, a esposa, né? Então, hoje eu sou esta pessoa formada há 25 anos e que desenvolveu em 25 anos muita experiência, acumulei muita experiência e não terminou ainda, porque cada ano, principalmente na área da educação, você descobre novos desafios. Por exemplo, a pandemia. Então, muda tudo. Muda tudo, né? É isso. Essa é a Valéria. Que bom, Valéria. Nossa, diante desse currículo enorme, tantas experiências, né? Eu estava aqui fazendo uma pergunta, questionando mim mesmo, né? Para fazer uma pergunta aí. Dentro de tudo isso, essa trajetória toda sua, com criança, com família, com tudo, né? Com os pais, hoje, qual a diferença da Valéria do início, das experiências do início e da experiência agora? Por exemplo, adolescente, jovem, adulto, pai. O que mudou dentro desse tempo aí, né? As coisas vieram mudando, os sentimentos, né? Foi se agravando mais as coisas, né? Hoje é tão rápido, né? Hoje a tecnologia é muito rápida e as crianças vêm com uma força total. O que te preocupa mais em relação aos ajustes dos pais? Como que é isso aí? Bom, Paulinho, você está me perguntando de quando eu comecei a minha carreira até hoje, é isso? A mudança? Isso. Que foi acontecendo? Paulinho, a situação é bem complicada. Então, muitas coisas boas aconteceram, tá? Muitas coisas boas aconteceram, informações que não se tinham se tornaram acessíveis, conceitos que se achavam corretos, hoje descobriram-se que tinham jeitos melhores, na época era o correto, mas descobriu-se que tinha jeitos melhores, mas muita coisa se perdeu, principalmente de valores, tá? Isso. Principalmente de valores.
Desde quando eu comecei até hoje, muitas coisas. O que foi acontecendo? Tá? Isso de uma maneira geral. Então, nós tínhamos pais, tá? Nós tínhamos pais que tinham um padrão de vida, que tinham uma sociedade, que tinham um determinado tempo, que tinha uma forma de funcionamento e com menos tecnologia, tá? Isso é um fato. A gente tinha menos tecnologia. Aí, Paulinho, a tecnologia foi chegando, e a ambição foi chegando, e os desejos foram chegando, e as novidades foram chegando, devagar, conforme a tecnologia foi entrando nas famílias, na sociedade, tá? Não vou dizer nas famílias. Conforme a tecnologia foi chegando na sociedade, alcançou as famílias, e tudo que a família tinha era insuficiente. Era insuficiente. Então, chegaram-se os shoppings, tá? Quando eu vou no shopping, eu tenho coisas para desejar. O picolé já não serve mais, tem que ser o McDonald's. Só que você chupar um sorvete é uma coisa. Você comprar um lanche do McDonald's é outra. Com certeza. Então, isso foi evoluindo, as ambições foram evoluindo, e isso foi sendo pulverizado igual um agrotóxico nas plantações. Foi isso que foi acontecendo. Não acho que a tecnologia é 100% ruim. Não, ela não é vilã. Com certeza. Não é vilã. Mas a forma como ela foi consumida, a palavra é essa, ela foi sendo consumida de uma maneira, Paulinho, que se tornou tóxica para as famílias. Então, hoje tem muita campanha, muita fotozinho, um monte de post, assim, a família separada pelo celular, todo mundo na mesma sala e tal. Mas essa campanha não muda nada. Ver alguma coisa não muda nada. O que muda é a consciência. Se isso mudasse, quem fuma, vendo aquelas fotos destrutivas das pessoas, parariam de fumar. Quando a pessoa para de fumar? Quando ela adoece e olha lá. Então, infelizmente, nós chegamos num ponto que, para isso cessar, as famílias têm que ficar doentes. E, às vezes, a doença disso é um divórcio. A doença disso é uma má alimentação. Entendeu? Então, ao longo desse tempo todo, muitas coisas aconteceram de bom. Por exemplo, as crianças pararam de ser espancadas, tá? Porque uma coisa é a correção, a disciplina com a vara, uma coisa é isso. Uma coisa é o seu desejo de correção, outra coisa é o exercício da sua maldade. Então, isso precisa ser protegido? Precisa. Tá? Então, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz? Traz a proteção contra a maldade do adulto, tá? Então, porque existem casos que são, assim, absurdos e que ainda acontece. Crianças queimadas por bituca de cigarro, crianças exploradas, vítimas de pedofilia. Então, essas coisas, a criança precisa ser protegida. E a tecnologia trouxe essa informação. Trouxe o tio Google, eu costumo brincar o tio Google, só que ele é o tio Google, ele é o Dr. Google, ao mesmo tempo que ele é o Dr. Google, muitas vezes a pessoa vai lá, ela pesquisa qual é a doença dela, e ela não vai no médico, e ela faz uma automedicação, um tratamento, e ela não tem informação suficiente, ela obteve informação, mas ela não tem informação suficiente, e aquela automedicação às vezes vai protelar algo pior, e isso estoura dentro da família, dentro da vida dela. Então, tem tudo isso da tecnologia. É o lado ruim, mas tem o lado bom. Por exemplo, se não fosse a tecnologia esse ano, em ano de pandemia, a gente estaria quebrado. A gente estaria... O mundo teria entrado na época das trevas. Porque aí ia acabar os relacionamentos, ia acabar a informação. Graças à tecnologia, a gente sabia como estava, o que estava acontecendo na Europa, estava chegando aqui, essa história de curva. Então, a gente... foi o lado bom da tecnologia. Mas tem o lado ruim, que muito... Por exemplo, vou dar exemplo em casa, lá na escola.
eu tenho alunos, tá? Eu tenho alunos que têm a sua jornada escolar, horário de escola. No horário de escola, esse aluno está jogando, não cumpre com as suas obrigações. É a tecnologia. E seus pais não sabem disso. Ficam sabendo quando eu ligo e digo: o seu filho não fez a atividade. Eu não acredito, ele estava no quarto e me disse que estava estudando. Eu não acredito, eu cheguei lá e ele estava com a apostila aberta. Existe um negócio que chama minimizar. Você clica ali, as abas são minimizadas. Eu deixo a aula pronta, eu minimizo. A hora que abre a porta, eu minimizo. E o pai não tem o trabalho de chegar perto, de, sabe, assim, com carinho, com jeitinho, e espichar o olho e ver o que o filho está fazendo. Então, dentro de casa, com a tecnologia à disposição, o mundo dentro da casa ali, às vezes seu filho vendo pornografia, ao invés de assistir a aula, e você não sabe o que está acontecendo dentro de casa. Alguém da escola tem que ligar e falar: seu filho está faltando na aula. E está dentro da sua casa. Ele está matando aula dentro de casa. E a família não sabe. Então, essa é a trajetória de quando eu comecei para cá. Então, e a velocidade, a ambição, e normalmente esse pai, tá o pai e a mãe trabalhando em home office, se matando. Sabe por quê? Para pagar o IPVA do carro, o seguro do carro, que o carro que eles compraram é muito caro. Aí o carro está na garagem agora. Então, para que você precisa ter um carro sabe assim? Por que você precisa ter aquele carro? Então, eu vejo as pessoas consumidas pela sua ambição e não pelas suas necessidades. Isso faz com que cada vez mais haja o aumento do volume de trabalho e falta tempo para convivência social. Essa é a trajetória. E com isso, né, aumenta a tua área de atuação, né? Há uma procura muito maior. E em relação a esse momento que nós estamos vivendo, você falou a questão de princípios e valores, né? Que é fundamental para que a família tenha esse equilíbrio, né? Os valores, os princípios, a gente não pode trocar. É inegociável o princípio, né? E dentro desse momento de pandemia, aumentou, dá essa impressão que aumentou o medo, o pânico, né? Porque a gente olha para o futuro e é tudo assim, não tem nada claro, né? Então, a gente vê que as pessoas aqui, até nós que não são profissionais, na área de contato nossa, a gente vê que tem muitas pessoas adoecidas e precisando de apoio mesmo profissional como o seu, por isso, né? Porque tudo se torna relativo, né? As coisas que tinham fundamento, que tinham princípio, se tornam relativo por causa a tecnologia veio com tanta velocidade, né? Que eu preciso de mais velocidade para a vida. E aí, as crianças, como você comentou também, as crianças, elas vivem um mundo paralelo delas, né? Ela cria o próprio mundo dela. E aí fica essa questão de adolescência, com mais dificuldade da família lidar com isso, e com mais necessidade de terapia, com mais necessidade desse acompanhamento. E a gente sempre faz, no Café com Deus, a gente sempre faz questão, né? Fortalecer esse vínculo familiar e esse relacionamento com Deus, né? Porque tem hora que a gente perde a identidade, né? A gente perde a identidade. Sempre. E o que acontece, Paulinho? Existe uma palavra que define esse momento de vazio, tá? Existe uma palavra que faz com que a pessoa caia em si, tá? Então, com que a pessoa se deparou nesse momento? Com a futilidade. Isso. Essa é a palavra do momento. Então, quando a pessoa, ela se chocou, porque ela percebeu que tudo que ela acumulou, se a Covid pegasse, poderia deixar. Ela poderia, nada do que ela valorizou até então tinha valor. Num bate-papo nosso, que a gente já estava, num esquenta nosso, nós já tivemos uma conversa assim: o que motiva para a gente sair da cama? Isso. A gente está cercado de futilidades. Não são só essas pessoas que se depararam com o vazio,
Tenho certeza que eu, você e muitos cristãos se depararam com a certeza da morte. Isso a gente tem, mas a morte chegou mais perto. A morte chegou mais perto. Então a gente chegou de um jeito que você fazia assim, ai, não posso encostar em nada, não posso encostar mata, parecia lepra, né? Uma lepra invisível. Eu me recordo, eu mesma, sendo profissional. Assim que abriram as lojas, aqui na cidade, elas abriram, gente, eu moro em Mauá, né? O Paulinho está em Poços de Caldas, então eu moro numa cidade da Grande São Paulo. E então, assim que abriram as lojas, eu já estava no isolamento, como todo mundo, há muito tempo, e eu precisava comprar uma camisa para um camisão para um evento da escola em que eu trabalho. Eu entrei na loja assim, ó, e eu desviava das pessoas assim, e eu percebia que as pessoas faziam a mesma coisa em relação a mim. Porque eu poderia estar com o bicho, eles poderiam estar com o bicho. E se tocasse, a gente ia ficar contaminado, uma coisa meio zumbi, de Walking Dead, né? Aquela coisa assim. Então, mesmo para nós cristãos, isso foi uma realidade muito forte. E a gente se deparou com essas coisas. Por mais que a gente tenha uma vida com Deus, que não seja só um café com Deus, seja um minuto integral com Deus, essa morte chegou mais perto de nós. E o cristão que tem ciência para o que ele foi chamado, né? Então ele tem ciência para o que ele foi chamado, ele sabe qual é o destino dele. Ele foi chamado para a glória de Deus. Então ele vai sair do testemunho de uma glória aqui para uma vida para glorificar o Senhor. Então, aqui ele está, né, glorificando, e lá ele já vai viver plenamente na glória, transformado. Então, ele não tem medo, ele tem certeza para onde ele vai. Só que há o medo de como isso vai acontecer. Então, crente tem medo da morte? Não tem medo da morte. Ele tem medo da forma como ele vai morrer. Isso. Então, e como se popularizou como a Covid mata, então até os cristãos ficaram com medo. Só que todos os dias pela manhã, não só em época de Covid, a gente se levanta, pelo menos eu me levanto e eu reconheço que às vezes eu tô cansada, às vezes eu tô com preguiça, às vezes, mas eu amadureci tanto na fé que eu sei que eu estou levantando para a glória de Deus. Amém. Eu estou levantando, porque meu motivo é esse, porque tem dia que eu não quero, tem dia que eu tô com preguiça, tem dia que eu tô cansada. É isso. E aquele que não tem o Senhor, ele se deparou com a futilidade. A gente também tem os nossos desejos fúteis. Eu queria aquela máquina de café. Eu queria tal coisa. A gente tem as nossas cobiças. Mas a gente sabe que nem tudo vale a pena. Agora, a pessoa que ela vive da futilidade, dá esse problema. Então, chegou o medo, chegou o desespero, chegou a agonia e chegou a perda de esperança no futuro. Então, a pessoa ficou sem chão. O cristão ainda tinha chão. E aquele que não tinha a Cristo, ele ficou sem chão. Então, é o lado espiritual, porque o ser humano ele tem um espírito. Independente das suas emoções, ele tem uma vida emocional. Por mais que não seja cristão, seja de outra denominação, outra religião, outra prática, precisa de um apoio. A gente está falando dos cristãos que somos nosso caminho, aquela que a gente crê. Mas a gente precisa ter, porque por nós mesmos a gente dá de cara com a futilidade. Aí viver não vale a pena. Então a gente levanta todos os dias, porque vale a pena viver para glorificar. Se você não tiver esse motivo, você não vale a pena se levantar. Com certeza. É isso. Entendeu? É essa a questão. Muito bom. E até porque esse vazio que a gente tem, né? A gente foi feito assim, saiu de fábrica assim, né? Com esse espírito humano, essa vida de Deus em nós, né? Esse vazio. E uma das coisas que nós aprendemos aqui com o pessoal aqui, com nossos irmãos, nossos amigos, nós aprendemos o seguinte: fazer a respiração da vida. Sabe?
Todo dia quando a gente levanta, você respira fundo, antes de qualquer coisa, né? A gente respira fundo e faz uma oração, né? Jogando fora nossas ansiedades e buscando essa paz, esse relacionamento com Deus. Aí sim a gente sai para o trabalho, para os nossos afazeres, já sai conectado, né? E às vezes a gente, nessa correria toda, a gente sai do CPF da gente, né? E do nosso CPF é aquela lei do mais forte, né? Você ganha e perde e vive em função disso. Então, isso que gera toda essa insatisfação, e a gente vê que aumenta a necessidade desse apoio, né? Desse atendimento na área psicológica, na área espiritual. Então, a gente é muito complexo, né? Então, graças ao Senhor que hoje a gente pode sentar, conversar, né? Poder entender a nossa fragilidade, né? Ou um lado terapêutico, ou também, como você falou, orienta também a questão do lado espiritual, porque as duas coisas precisam estar em equilíbrio, né? Sim. Equilíbrio é a questão, eu posso cuidar do meu corpo, me alimentar bem, fazer academia, fazer isso, aquilo e tal. Mas se emocionalmente eu não estou bem, a resposta não é a mesma para o meu corpo. Perfeito. Se eu estou emocionalmente bem, e assim, o corpo está bom, emocionalmente estou bem, mas espiritualmente eu estou desconectado, também gera uma insatisfação, né? Então, por isso que a ideia do Café com Deus é a gente, né, como nós estamos fazendo hoje, é apresentar a Valéria, né? Mostrar para as pessoas quem é esse relacionamento e o que dá essa força para você viver, né? O que faz valer a pena, né? Sim. Valer a pena. Muito bom, Sim. Valéria. Nossa, isso que me faz valer a pena. Meu trabalho só vale a pena, né? Para servir. Tudo bem, eu preciso ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro, né? Porque Deus atende às nossas necessidades, o homem viverá do fruto do seu trabalho. Então, eu ganho dinheiro com a minha profissão, mas antes de ganhar dinheiro com a minha profissão, é um ministério. Então, quando eu me levanto para fazer tudo o que eu preciso fazer, inclusive os outros papéis, é o Deus que existe em mim. Porque senão nenhuma das outras coisas fazem sentido. Eu não tenho condição, eu não me curo, eu não tenho condição de ajudar ninguém, entendeu? Eu não sou uma pastora, mas eu sou uma cientista das emoções. Então, eu não consigo cuidar das emoções se eu tivesse uma perspectiva de vida, se eu não tiver uma esperança num futuro. Eu vou simplesmente sentar e chorar com todo mundo e dizer, a vida é difícil mesmo. Nossa, não é fácil. Acostuma-se com aquilo que é difícil, porque realmente essa vida não tem jeito. Não é assim. As dificuldades, elas vêm, a gente tem muitos problemas, isso nós não seremos poupados, porque a gente vive num mundo caído, isso é fato, mas a gente precisa aprender a conviver com aquilo que a gente não pode mudar, e para isso a gente precisa desenvolver recursos emocionais, e é onde eu entro, e é onde Deus me capacitou, e é onde eu preciso levantar todos os dias para fazer aquilo para o qual Ele me capacitou, seja na clínica ou seja na escola. Então, eu preciso disso, porque senão eu perco meu foco e entro na futilidade. Que legal, Valéria. A hora passou rapidinho. A gente 10. Tá podendo fazer alguma coisa mais direta na tua área, né? Eu gostaria até que as pessoas que estão nos vendo, que gostaria, né, de tratar algum assunto, né, um tema mais diretivo, é só entrar em contato com a gente, mandar por SMS, né? E a gente vai estar fazendo contato com a Valéria, né, Valéria? Pode ser? Eles colocam no né? E a gente estreita nossos laços. Sim, estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Que legal. Eu vou aproveitar, então, agradecer as pessoas que nos seguem, nossos internautas, né? E dizer que é muito bom estar todo domingo às 16 horas com vocês, né? E essa convidada tão especial que é a Valéria, nossa amiga, nossa irmã. E a Miriam está escondidinha ali, eu vou chamar ela, que fica nos bastidores, eu vou chamar ela para abençoar a tua vida. Tá ok? Amém. Ai, não é para eu aparecer. Não, tem que aparecer. Se é para me abençoar todos, apareça. Com o maior carinho. Nossa, a Valéria é uma irmã querida que o papai nos deu, né?
e tem 2 filhos, assim, príncipes, que eu vi desde esse tamanhozinho, agora já estão maiores do que eu, né? E a gente agradece, viu, Valéria, você ter aceito o convite. E essa foi a parte 1, né? Hoje a gente foi a Valéria, a mamãe Valéria, né? A profissional Valéria. E o que a Valéria faz, não percam a parte 2. É isso aí. Eu conto da próxima vez, pode deixar. Que ótimo. Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigada, Senhor. Obrigado por essa tarde tão gostosa, Senhor. Sim. Obrigado pela vida da Valéria, Senhor. Obrigado por esse café com Deus tão especial, Senhor. Nós te pedimos nessa tarde, Senhor, que o teu amor, Pai, que a tua proteção, que o teu carinho, Pai, esteja sobre a vida da Valéria, dos seus filhos, do seu esposo, de toda a sua família, Senhor. E que ela possa continuar assim sendo usada por ti, Senhor, para nos ajudar a gerenciar as emoções que estão tão fragilizadas neste tempo de pandemia, Senhor. Usa a tua filha, Senhor, com palavras, com gestos, Senhor, com seminários, Senhor, para nos ajudar a também estar ultrapassando por esse tempo, Senhor. Obrigado por estes momentos tão gostosos que passamos com ela aqui no Café com Deus. Muito obrigada pela vida da Valéria. Nós abençoamos a Valéria, nós amamos a Valéria. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração de gratidão também com nós 3 aqui. Pode ser? Posso? Então vamos lá. Posso. Minha vez agora. Amém. Senhor Deus, obrigada, Pai. O Senhor nos faz ficar sem palavras diante da sua grandeza e nós te agradecemos por isso, Senhor. Porque nada do que dissermos, Senhor, é suficiente, Senhor Deus, para expressar o que temos no coração. Deus, obrigada pela oportunidade de servir. Obrigada por estarmos juntos aqui. Te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade, pela vida do Paulinho, da Miriam, Senhor Deus. Abençoa o ministério deles, capacita-os, Senhor Deus, que não sejam eles, mas que o Senhor esteja permitindo que eles sejam instrumentos nas tuas mãos, Pai. Que haja, Senhor Deus, transformações, corações alcançados para a tua glória, Senhor, na ONG que eles trabalham, Senhor Deus. Usa-os, Senhor. Usa-os, Senhor, porque eles têm o coração aberto para ti, Senhor Deus. Amém. Que o Senhor use-os com vontade, Senhor Deus. Amém. Que o Senhor faça, Senhor Deus, a obra que o Senhor deseja. Que livre-arbítrio, que cobiça, que qualquer coisa, Senhor, que impeça o Senhor de fazer a sua vontade esteja repreendido, Pai. E que o Senhor possa dar para eles a paz que excede todo entendimento. E que eles possam viver todos os dias o milagre, Senhor, da vida que o Senhor tem para eles, Pai. Essa é a minha oração. Grata por essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o nosso Café com Deus, com a Valéria Queiroz, de São Paulo, Mauá, São Paulo. Muito bom. Até a próxima. Deus abençoe. Obrigado, Valéria. Vamos fechar com um cafezinho? Opa! O meu e o seu tintim aí, ó. Tintim, bom final de semana. Bom final de semana.